O senhor pode odiar o que eu vou falar, mas isso que o senhor está dizendo tem mais a ver com o Lula do que com o Bolsonaro. Não. Me permita uma teórica. Você vê o Lula agora destruindo a reforma trabalhista do Michel Temer. Não aconteceu nada. Mas agora me converti ao comunismo, então vou ver se eu arrasto ele para o comunismo também, como dizem por aí. Fala, gente bonita, como é que vocês estão aí conectados do outro lado da tela, juntos comigo aqui no canal Templos e Ruínas? Pessoal, nesse vídeo eu vou deixar essa entrevista aí com vocês, para vocês verem ela na íntegra, né? Entrevista de Ronaldo Caiado, né? Reinaldo Azevedo comparou Ronaldo Caiado com Lula e ouviu algumas coisas que não queria, né? Caiado jantou aí, pegou um garfo e faca aí, botou uma farinhazinha em cima e jantou os caras nessa entrevista sem pena, beleza? Caiado, ele já é candidato aí, pré-candidato a presidente na eleição de 2026, né? Ele é um cara de direita, né? Tem muitos posicionamentos aí corretos e a gente vai ver nessa entrevista, ele vai deixar bem claro aí tudo isso que está acontecendo, rebateu várias coisas, várias mentiras que disseram sobre ele, né? Até comparando o cara com Lula, pô. Isso aí ele não aceitou de jeito nenhum. Vamos ver o que aconteceu aí nessa entrevista. Chama a vinheta comigo aqui em 3, 2, 1. Vai lá, meu irmão. Onde se tem uma democracia plena, que você diga, não, aqui é o território do PCC, aqui é o território do Comando Vermelho, aqui é o território da tal facção. Eu não conheço isso. Já morei na França, já percorri muitos países democráticos ali, mas nunca vi essa flexibilização, essa concessão, esse acovardamento diante de algo que está tomando conta da América Latina. É igual era no meu estado. Cheguei, 34 caminhonetes diesel era por dia que se roubava dentro da capital. A zona do entorno de Brasília ali era a facção A, que tomava conta, era a facção B, só pode entrar se pagar pedágio, só pode entrar se tiver autorização aqui da facção, certo? Em 2 minutos, Goiás é o estado mais seguro do Brasil, é o menor seguro de carro. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Goiás é um estado 100% seguro. Mas o senhor pode contestar e dizer que não é isso, mas os números do Anuário da Segurança Pública, por exemplo, os mortos por 100 mil habitantes, mortes violentas de Goiás, é 3 vezes a de São Paulo. Bom, mas o problema... Eu estou perguntando, não, veja, eu estou perguntando se é o mais seguro. A minha polícia foi feita para cuidar da população. Sim. Eu não tenho polícia para se acovardar diante de facínoras, não. A minha polícia está lá. Eu pergunto a você entra em Paraisópolis à noite? Já entrei, mas consegui sair, mas de qualquer modo, eu não estou dizendo que é fácil de entrar. Agora, eu quero que você me diga um lugar em Goiás que você não entra em qualquer hora da noite e transita tranquilamente com seu relógio, tá certo? Anda de carro, vida aberta, na rua, transita com total tranquilidade. Agora, se o bandido resolve enfrentar a minha polícia, aí é diferente. Não, mas essas mortes que eu estou dizendo não é morte da polícia, é morte da população mesmo. São mortes violentas por 100 mil habitantes. Você vê, hoje a Bahia chegou em patamares, Bahia é enorme, aonde você perde o comando da segurança e as facções se enfrentam. É o dobro de Goiás. Qual é que é a matéria hoje que está na mídia internacional? É a facção do México, da Colômbia, da Venezuela, disputando com o PCC, o Comando Vermelho, o domínio da Amazônia. Sim. Está na mídia internacional hoje. Tomaram a Amazônia. A Amazônia já não é mais de produtor rural, já não é mais de brasileiro, ela é das facções e do narcotráfico. E essa realidade ela vai ser enfrentada como? Eu fui médico no Rio de Janeiro. Eu ia no Morro do Borel, no Morro da Rocinha, atender paciente. Aquela época minha, era do jogo do bicho, não sei o quê e tal. Mas não tinha essa violência. Eu entrava com a ambulância lá, pegava as pessoas e voltava. Hoje em dia, como é que você vai para circular na região? O senhor foi contra... Você sabe que eu vim aqui para contestar, né? Ele é bom, mas eu também vou apertar ele. O senhor foi contra a política de armas do Jair Bolsonaro nos 4 anos? Não fui contra, não. Não fui contra, não. Não fui Ela contra. não ajudou? Não fui contra, não. Não fui contra de maneira nenhuma. Não fui contra mesmo, tá certo? Hoje, o cidadão em Goiás não precisa mais porque eu tenho as melhores armas nas mãos dos policiais.
O senhor admite que, assim, o Rio de Janeiro tem, se não me engano, a densidade demográfica do Rio de Janeiro é uma coisa absurda, assim, é coisa de 366 por quilômetro quadrado. São Paulo é 170 e pouco, Goiás é 20 e poucos. O senhor admite que o senhor vive uma circunstância que, por exemplo, no Rio de Janeiro talvez não funcione as escolhas que o senhor faz em Goiás? Porque se sendo presidente, vai ter uma política nacional de segurança, pelo que eu estou entendendo. Se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, se eu chegasse no governo do Rio de Janeiro, eu mudava para a Rocinha. Opa, vamos lá? Desenvolva. Eu instalava o governo dentro da Rocinha, tá bom? Dentro da Rocinha. Eu não ia ficar lá no Palácio das Laranjeiras, não. Eu ia ficar dentro da Rocinha. Ah, mas não é a Rocinha, é o Morro do Alemão. Então eu ia lá pro Alemão, para Maré. Então eu ia para Maré. Porque aonde não se tem autoridade, não se tem liberdade e nem democracia. Hoje as maiores multinacionais do Brasil são PCC e Comando Vermelho. As duas maiores multinacionais brasileiras. Hoje elas vendem tecnologia para o mundo todo e exportam know-how para o mundo todo. São essas duas hoje. Estão em vários países da Europa, inclusive. Lógico. Estão em vários países da Europa hoje, levando produto e as facções da América Central já estão migrando para cá para serem associadas dela. Tamanho o nível de tecnologia que elas têm hoje. Mas eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. As outras todas são fáceis, mas essa é difícil. Por que é que não se faz? Isso. Porque é o que ele estava dizendo, Alfredo. Você sabe qual é a coisa mais difícil para se governar? Não que eu nunca fui governador, nem queria. Mas você analisa ele. A maioria dos governantes tem dono. Tem dono? Dono. Opa! Tá cheio de cortes isso aqui, hein? Tá cheio de cortes. É verdade. Vão achar que nós estamos fazendo a campanha do Caiado para presidente. Tem dono. Nós estamos fazendo perguntas difíceis. Não sei o quê, afinal de contas eu te financiei, o que você está fazendo isso aí? Certo? Mas não é da democracia isso? Quem tem que indicar o comandante da Polícia Militar sou eu. Quem tem que indicar o secretário da Polícia Civil, o diretor da Polícia Civil sou eu. Eu que financiei essa campanha. Eu vou te fazer um elogio, vou fazer outra pergunta difícil. Veja só. Então tem gente que tem dono. E muito. Não tem jeito. Eu realmente, deixa eu dizer, desse senhor aqui, eu tenho discordado muito dele, negócio de política agrária, não vamos falar daqui a pouco. Né, que agora eu virei comunista. Eu nunca ouvi nenhuma acusação, não temos nenhuma acusação contra o Caiado de roubar, de enfiar a mão no dinheiro, tá? Até porque é rico também, se fosse roubar ia ser uma sem vergonha danada. Mas tem ricos que tem acusação. Mas tem rico que rouba. Não tem acusação, não tem coisa nenhuma. Não tem mesmo. Graças a Deus. Ninguém nunca lhe disse, nomeia esse, escolhe aquele, você mandou as favas e pronto? Sabe o que é? Já estão tão acostumados comigo, tá certo? Que as pessoas já sabem que não tem espaço para vir com esse tipo de conversa. Eu não dou ousadia para a pessoa ou chegar você faz o quê? e falar. Ou o senhor faz o quê? Na mesma hora eu esculhambo, tá certo? Isso dependendo do fato que for, eu mandar o Germário dentro do gabinete. Não precisei ainda, mas se precisar eu faço. Esses dias eu vi um jovem falando para mim o seguinte: governador, me explica o seguinte, desde Juscelino Kubitschek, o brasileiro é mão de obra para poder produzir carros. Por que nós nunca tivemos uma fábrica no Brasil? Você chega no Vietnã, agora eu estou vendo, eles estão batendo os carros americanos. Vietnã, Camboja, Coreia do Sul, China nem se fala. Todo lugar que você chega na China tem uma fábrica de carro, tem uma indústria de carro. O senhor tem noção de que nada disso que o senhor está dizendo tem a ver com a direita internacional? Não é questão de... Veja bem... eu quero saber o seguinte, mas é que a minha pergunta tem uma questão objetiva, eu quero saber com que força política o senhor pretende levar esse discurso adiante, porque isso, por exemplo, não tem nada a ver com bolsonarismo, não tem nada a ver com liberalismo brasileira. Eu estou junto, mas isso que você está dizendo, o senhor pode odiar o que eu vou falar, mas isso que o senhor está dizendo tem mais a ver com o Lula do que com o Bolsonaro. Me permita uma teórica. Você vê o Lula agora destruindo a reforma trabalhista do Michel Temer. Não aconteceu nada.
Ô, Caiado, seja franco, não aconteceu Pelo amor nada. de Deus. Ficou tudo igual. Como é que você vê lá, Não o mudou cidadão nada. agora não pode trabalhar sábado, domingo, tem Não, que ir já no mudou, sindicato. já caiu, já desistiram. Governador, não pelo tá amor valendo de nada. Deus. Sem, não sem- tem lógica sem uma coisa observar dessa. aspectos práticos, porque a questão não é como você executa um plano, mas quando você... A reforma tributária, eu quero marcar um dia aqui para debater reforma tributária. E eu agora, quinta-feira, eu sou convidado aqui em São Paulo, o pessoal do Journal, né? Vamos Do fazer Brasil um Journal, debate, vamos né? fazer um debate, Eu me isso. candidatei. Eu vi, quero lá, o senhor vai estar lá, eu vi. Eu vou estar lá debatendo. Essa reforma tributária está dizendo que o Brasil é grande demais e ele pega um IVA do Amapá até o Rio Grande do Sul e fala 30% de IVA. Onde é que está a cabeça de um cara desse que é teórico? Nunca na vida governou um estado. Como é que ele quer comparar um cara do Amapá, do cidadão em São Paulo, para o outro que está no Piauí e o outro que está em Goiás? Eu entendo o que o senhor está dizendo e o senhor tem razão. É evidente que há profundas diferenças entre o senhor e o Lula na maneira como vocês fazem as coisas. Pode haver. Mas a maneira como vocês veem o mundo, depois de tudo, e eu estou encantado em ouvi-lo, quero deixar claro, depois de tudo que o senhor disse, parece um pouco a conversa que um dia eu tive com o general Santos Cruz e no final eu disse para ele, o senhor é de esquerda. Ele, eu não sou, ficou bravo. Mas aquele era um discurso de esquerda. Não, mas Não, o que eu quero, a pergunta que o Reinaldo está fazendo e que eu quero arrematar é a seguinte, como é que o que o senhor acha que o senhor pensa que é de direita? Total liberdade de pesquisa, ciência, liberdade de mercado, direito de propriedade, tudo isso é conceito liberal. Ora, eu agora mesmo estava fazendo. Pessoal, Mas tudo enquadrado pelo Estado. O direito de propriedade é reconhecido pelo Estado. Direito de propriedade não é enquadrado pelo Estado. O que eu não tolero é você querer falou da engessar função uma social. economia brasileira para levantar um tal de um IVA num Brasil continental desse nosso. Eu não entendo uma coisa Mas dessa. esse IVA foi o IVA possível com o Congresso que está aí. Como? Foi o IVA possível com o Congresso que está aí. Pois é. Porque esse exatamente. governo. Mas por que- mas por o que que governo não tem. se o Nem é uma sapato defesa do federal- governo, é uma questão objetiva. É porque se o senhor for presidente, também será esse Congresso. E que ele não é fácil. Aí eu vou lhe dizer uma coisa só. Ele não é fácil, não. Eu fui deputado muito tempo, você sabe. Se você hoje 20 tem anos, uma né? situação hoje de mandato. falta de poder dos ministros, tá certo? Se você tem hoje o que é discricionário, está na mão de um relator de orçamento, é porque governantes cederam para que as prerrogativas do legislativo avançassem sobre o executivo. Concorda comigo? Concordo, mas foi um aliado seu. Não, Porque isso foi no. Governador, foi no Aí, governo vem cá, eu estou Bolsonaro. no Congresso há muito tempo. Foi no governo Bolsonaro que se deu maior poder ao Congresso. Vamos ser justos. O que foi que deteriorou o Congresso Nacional? É que toda votação polêmica, o Executivo confundiu os sinais. Aí eu preciso aprovar a reeleição. Então vamos dar aqui concessão de rádio, televisão, E eu fui contra, 97. Eu eu preciso fui contra. fazer não sei o quê. Vamos dar mais isso, vamos dar mais aquilo, vamos dar mais aquilo outro. Vamos comprar o Congresso. Isso. Aí o Congresso chegou um dia e falou, já que vai comprar, então peraí, vamos fazer o seguinte, Vamos eu vou inverter. meter um impositivo agora, tá certo? Que independente de como eu votar ou não, o Executivo não vai meter mais a colher de Se o pau senhor aqui. for presidente, vai ser certo? nesse Congresso. É isso que é. Mas só que você tem que entender uma coisa só. Eu sou governador, tá certo? E eu sei exatamente como as coisas devem ser aplicadas. No meu estado é 1,2% e 70% das impositivas vão para a saúde e para a educação. Então eu tenho política de governo. Lá em Goiás você tem política de governo. Lá não é o cidadão ficar mandando R$10 para cá, para colar, para isso, para aquilo, porque você está deformando o legislativo no momento em que, ao invés de cuidar da peça orçamentária e de legislações necessárias para atualização hoje, como, por exemplo, uma inteligência artificial, nós vamos discutir a ética da inteligência artificial ou não, na área de direito. Acho que Como é sim. que vai ser? Acho que tem que discutir. Como é que vai ser? Essas matérias são matérias próprias do legislativo. Agora, o que você não pode é, de maneira nenhuma, querer governar. Por quê? Porque o deputado estadual, o deputado federal e o senador não apresentaram plano de governo para o país. Quem apresentou foi o candidato executivo. O plano de governo é do governador, do prefeito e do presidente da República. E o ministro de um presidente não pode estar tutelado
para ter autorização de um relator do Congresso Nacional. Isso é uma inversão completa. Então não é presidencialismo. Então vamos mudar. Eu concordo plenamente com o senhor. Então, não. Você acha que a direita, o senhor acha que a direita, porque a sua postulação, como a sua postulação, eu acho, tem mais a ver com o governo Lula do que com o governo Bolsonaro, você pode rir à vontade, mas tem. Eu estou falando do ponto de vista da economia estrutural, das escolhas. Isso é um ponto de vista ideológico, não é um ponto de vista de execução. Isso tudo que o senhor falou de China, não sei o quê, ok, tá certo. Eu estou impressionado com isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, vem cá, você acha que a direita, eu adoraria, já disse, aliás, eu comecei dizendo isso, se a minha memória não falha, adoraria que você fosse candidato à direita, para ter um bom debate. Lógico que vai ser um bom debate. Você acha que a direita entende o que você está falando? Direita, essa direita que está aí. Direita não estou falando direita liberal. Ele é direita com o povo e com o cérebro. A direita, eu estou falando de direita que está aí. Aquela direita que foi para a rua encher seu saco com a devida vênia, porque o senhor defendia distanciamento social e vacina. E continua, você vê que... Eu sei, não, sim, pelo amor de Deus. Se um dia eu for operar minha coluna, eu vou chamar o senhor. Eu nunca me posicionei como Quanto tempo faz não opera a coluna? Parede rápido, não opera a coluna desde quando? Hã? Qual a última operação de coluna foi em que ano? A última? Operação de coluna foi em que ano? Ele está tentando eu avaliar se fiz o senhor vai antes de eu operar ser a coluna deputado, dele eu ou ser não. governador, tem mais de 10 anos. 10 anos. Mas então, eu estou querendo saber se essa direita que não reconhece que cloroquina serve para matar protozoário, como diria o nosso amigo da Bahia, o Otto Alencar, será que entende esse seu discurso? Olha, você sabe que eu acho que as pessoas vão refletir um pouco mais sobre esse momento do Brasil, tá certo? E principalmente a elite brasileira vai ter que ter mais responsabilidade, com segurança, com talentos, com inteligência, com a educação, mas não de discurso. Não de discurso, mas de responsabilidade. Porque se eu virei 100% também o apoio na educação, e hoje eu tenho apoio, modéstia à parte, todos os alunos e de professores, porque veem o que nós estamos fazendo, é porque as pessoas estão sentindo bem atendidas e estão sentindo com perspectiva de vencer na vida. A inclusão social é uma verdade, não é você ficar dando cartão. Eu não comemoro distribuição de cartão. Eu comemoro a emancipação da pessoa. Está ali. Montei uma máquina de audaces de corte laser para as pessoas, cortam 30 mil peças por dia. Eu vou lá, a pessoa vai lá, costura, entrega, tem uma confecçãozinha, vende, está ganhando dinheiro. A outra está montando uma confeitaria, a outra está montando um cabeleireiro. Enfim, isso tudo, para você ter uma ideia, tá certo? Goiás foi o primeiro estado do Centro-Oeste em número de empregos ofertados. Nós temos o maior percentual de goianos empregados com carteira. De 7 milhões, nós temos 3.789.000 goianos hoje. Nós temos uma renda média que pela primeira vez ultrapassou a média nacional. Agora, o que me preocupa e que eu quero debater aqui futuramente com vocês? Reforma tributária. Isto aí vai causar uma consequência ímpar para o Brasil. Ímpar. Vocês não podem imaginar o que estão fazendo com um país que vai ser uma inversão completa. Você vê, os Estados Unidos, cada estado lá tem um IVA, ele que define. O imposto sobre pessoa jurídica, ele que define cada estado. Imposto sobre pessoa física, ele que define. Se nós não copiamos o modelo americano, por que nós temos que ter um IVA que é uma françazinha que é pouco maior do que o Goiás? Onde é que isso tem? Qual o país continental que uma reforma tributária dessa funciona? Então, uma coisa que eu gosto, é lógico, do debate. Ninguém se coloca como dono da verdade. Eu acho que o debate é uma coisa que eu convivi muito. Agora, além do debate, tem que ter estudo, né? Não pode ser um achismo. O senhor acha que essa reforma piora o que tem? Muito, e muito. Quando o senhor foi candidato a presidente em 89, e eu acompanhei e a garota assistia, a política era muito diferente do que é hoje e a sociedade era muito diferente. Hoje, um candidato a presidente da República debate temas que não debatia no passado. E que são temas complexos, são temas movediços e perigosos. O tema das minorias é um tema movediço e perigoso. É um tema difícil de tratar. A direita trata de um jeito, a esquerda trata do outro, das identidades, das pautas LGBTQIA+.
Desculpa, mudar de maneira alguma. Nós temos que da debater água tudo. para o óleo, mas o senhor vai ter que tratar disso. Lógico, eu trato no meu governo. Como o senhor vai tratar? Como Bolsonaro ou como Lula? Não, vou tratar como Ronaldo Caiado. E como Ronaldo Caiado? pelo amor? Lógico, meu amigo. E como é? Eu sou um homem que eu não sou tutelado. Boa. Você entendeu? Entendi. Eu não tenho cabresto. Eu sou um homem que eu sou Ronaldo Caiado. Ótimo corte, outro ótimo corte. Tá bom? Eu sou Ronaldo Caiado. e como- Eu tenho respeito. Por exemplo, eu nunca se teve, eu tenho uma delegacia especializada exatamente hoje. Não é um departamento, não. Eu tenho uma delegacia implantada lá hoje, no estado de Goiás, para cuidar disso. E com todas as prerrogativas. Disso e todas as dos ações. crimes contra LGBTQIA+. Lógico. E tem também uma política hoje em Goiás, isso dá em todos os 246 municípios que eu lutei no Congresso, porque as mulheres espancadas ou agredidas só podiam receber medidas protetivas por uma decisão do delegado ou do juiz. E eu votei em Goiás, acabei com essa brincadeira. Toda autoridade, pode ser soldado da polícia, ele tem direito de poder dar a medida protetiva para aquela mulher e informar o comando imediatamente. Reivindicação do movimento feminista, só para deixar claro. Não, que eu acho ótimo. Nós temos que ter isso, gente. Não se aceita isso. Não. O cidadão tem a independência dele, da escolha dele, do que ele deseja. Não cabe a mim ter ação de governo punitiva a um cidadão que tem a sua opção sexual ou que tem a sua definição pelo que desejar fazer na sua vida, não. O que eu peço é que as pessoas tenham responsabilidade daquilo que fazem. Isso é que eu peço, tá certo? Eu não posso ter, tá certo? Isso é uma coisa que me dói, porque eu sou apaixonado pelas minhas igrejas antigas de Goiás. A minha praça cívica é o maior conjunto Art Deco da América Latina, só perde para Miami. Praça Cívica de Goiás, da capital do estado. Da Praça Cívica, De Goiás. os prédios ali todos. Sim, adequou. Né? Art Deco. Então, de repente, você vê o cidadão vai lá, picha aquilo. Pelo amor de Deus, vamos ter. Aí você tem um monumento das 3 raças. Então, é um monumento lindo. Na Praça Cívica você tem uma pedra, como se fosse o estado de Goiás, sendo alavancado ali pelo negro, pelo índio e pelo o bandeirante, o branco, erguendo o estado de Goiás. Aí de repente você vai lá, picha aquele negócio. Sabe, eu acho que nós precisamos de ter amor no que nós temos, que é no país da gente. Eu acredito nisso. Agora, a maneira como eu pretendo e que eu governo o estado de Goiás é com isso aí, com muita noção de seriedade, de respeito, de limite de cada um. Quando eu fui candidato em 89, eu conto isso sempre, meu pai me chamou muita atenção. Você não pode ser candidato, você tome juízo. Não, as coisas não são assim. Você sabe, política é uma coisa séria, responsável. Você está com 39 anos, você é o mais novo candidato. Como é que você vai ser candidato a presidente da República? E lá pelas tantas que não me... Você não tem um fio de cabelo branco, você não tem experiência para ser presidente da República. Não, pai, eu vou ser, não sei o quê, tal, aquelas coisas daquela idade própria. Bem, então, quer dizer, hoje, refletindo, né, meu pai tem razão. Porque o que você aprende na vida, o que você vê, o que você muda, o que você amplia seu conhecimento, como é que você passa a tratar as coisas, não é no ímpeto, não é com o fígado, é com a cabeça, no sentido de estudar, de poder ouvir pessoas que têm... Eu não tenho vergonha de dizer que todos os meus secretários têm que dar aula para mim, você acredita nisso? Acredito. Tem que dar aula para mim. Se ele não for bom de ir para dar aula, eu demito ele e boto outro melhor, porque ele tem que ser o maior craque naquela área. É isso que eu governo. Mas o secretário é de quem? Não, o secretário deve respeito ao governador. Eu nunca fatiei secretariado meu. Esse secretariado aqui é de um partido, esse aqui é do outro, esse aqui é do outro. Não, senhor. Não governo. Eu trago secretários que são pessoas com currículos mais competentes de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Não estou menosprezando os goianos, de maneira alguma. Mas estou dizendo que eu tenho independência para colocar, porque senão vira a capitania hereditária. Um rouba no Detran, o outro rouba na Saniago, outro rouba no Ministério da Secretaria de Educação, outro rouba na Saúde. É um problema. Você não governa. Claro. Entendeu? Governador, o senhor e vi matérias, e o senhor não nega que o senhor pode ser candidato à presidência. Vamos ver se o partido, vamos ver se eu dou conta de articular.
Sim, mas seu discurso está mais ou menos articulado e tal. É bom, é um bom discurso. O senhor acha que a direita, porque o senhor não vai ser um candidato de esquerda, de novo, eu sei que eu já fiz essa pergunta, eu vou variar. São variações em toda a mesma questão, porque quanto mais o senhor fala, mais eu não vejo a direita entendendo o que o senhor está falando. Ou pelo menos condescendendo com o que o senhor está falando. Por burrice dela, não sua. Porque o seu discurso está muito bom. Por burrice dela, não sua. O senhor está disposto a mudar, a ficar falando coisas... Não, as coisas minhas são... já dizia um amigo meu, gosto muito dele, ele disse o seguinte, olha, e você tem a mesma situação que a minha. Defeito velho não é defeito. Entendeu? Então, defeito velho já é característica. Claro. É o estilo. Defeito velho eu não vou mudar, as pessoas não vão... Não mudar em absorver coisas, ideias novas e tudo, não é mudar. É mudar no estilo de comportamento, certo? Então isso já se é desse jeito, é de defeito velho. Aquilo é o estilo que eu sempre fui criado, a maneira que eu sou, e a maneira que, graças a Deus, deu certo. Porque eu nunca na vida tive ali nenhuma situação que eu ficasse constrangido, ficasse, ai, como é que eu faço? Não, tudo bem, tem momentos delicados, mas você tem a consciência sua, você vai lá, decide, acabou. Se vai ter resposta positiva ou negativa, aí vem no Marco Maciel, né? Marco Maciel, popularidade, sobe faz isso. Agora, credibilidade é o que te leva ao final da reta. Não é verdade? Então, eu acho que na vida da gente, a gente tem que preservar aquilo que é fundamental, a credibilidade. Mesmo em oposição, ou mesmo em qualquer circunstância, eu, a vida toda, sempre debati, mas sempre convivi muito bem com meus pares dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional. É o que se ouve do senhor. Eu sempre. Eu adoraria que o senhor fosse realmente o candidato da direita para elevar a qualidade do debate brasileiro. Mas eu fico honrado, porque eu sei que você é muito duro. Você é uma pessoa que não é hora nenhuma de estar assim, avalizando nem estimulando ninguém, mas eu fico muito honrado. Espero vocês aí no próximo vídeo. Se inscreve no canal aí e chama a vinheta em 3, 2, 1. Vai lá!